Oi pessoal, tudo bem com você? Eu sou Nicole. É um prazer ter você aqui comigo hoje. E hoje eu trouxe uma coisinha assim bem legal pra gente poder refletir, pra gente poder conversar um pouquinho. E começa com uma pergunta que eu vou te fazer. Você sabe se comunicar? Você sabe conversar? Toda a minha fonte de estudo pra fazer esse vídeo eu tirei desse livro aqui, ó, Comunicação Não Violenta, que é esse livro que tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Ele é um livro que tá de graça pra você ler se você tiver o Prime, Amazon, e que é um livro que me acrescentou bastante, me ensinou muita coisa, me fez refletir e criar novas estratégias de comunicação efetiva. E antes de começar nosso vídeo, eu gostaria de pedir pra você deixar seu like, deixar sua inscrição, ativar o sininho, que é muito importante, e também me seguir nas redes sociais pra gente poder se acompanhar de pertinho. Então, sem mais demora, vamos pro vídeo, né? Cara, primeiro que a comunicação não violenta, ela não é uma conversa que vai te ensinar a manipular a pessoa com quem você está conversando a fim de arrancar alguma coisa, a fim de extorquir alguma coisa de alguém. Não, muito pelo contrário. O objetivo da comunicação não violenta é criar um elo de confiança entre você e a pessoa que você está se comunicando, para que as informações possam ser passadas de maneira clara, a conversa seja uma conversa produtiva, uma conversa eficaz, entendeu? E cara, esse livro assim me trouxe estratégias muito bacanas, me trouxe estratégias muito legais, me ensinou a perceber coisas de uma maneira muito diferente, uma maneira muito nova. E se você quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, se você quer saber um pouco mais sobre a comunicação não violenta e saber o que o autor disse na íntegra, eu recomendo pra você a leitura. Ele é um livro que tá de graça pra você se você tiver o Prime da Amazon. Você vai ler sem custo se você assinar o Amazon Prime. E os 4 pontos que esse livro traz pra gente estabelecer uma linha de comunicação, uma linha tênue, uma linha confortável, uma linha de confiança, a gente precisa seguir 4 passos muito importantes. Primeiro, a gente tem que observar o que é que afeta o seu bem-estar. Você tem que observar o que é que está lhe incomodando, o que é que você está percebendo, o que é que está te afetando de forma direta ou indireta. Você tem que pontuar o que está acontecendo. Você tem que saber delimitar e verbalizar a situação. Qual é o ponto-chave que está afetando a sua harmonia naquele momento? Passo 2, você tem que perceber o que você sente. Você tem que saber delimitar e expressar o que você está sentindo, como aquela situação te deixa, como aquela condição faz você se sentir. O terceiro passo, você tem que perceber o que você deseja em relação a isso. Você tem que saber definir certinho o que é que você quer, o que é que você espera, o que é que seria confortável para você. Você tem que perceber o objetivo do seu querer. E o número 4, você tem que pontuar ações concretas que garantiriam o seu bem-estar. Ações concretas que você pode pedir para você se beneficiar com isso. Mas calma, eu vou discorrer sobre cada um desses passos ao longo do vídeo. E esses 4 passos, eles são muito interessantes porque você pode aplicar principalmente no relacionamento íntimo, numa comunicação do seu trabalho, numa comunicação entre professor e aluno. É uma estratégia muito abrangente, entende? E que vai garantir a você melhores relacionamentos com quem quer que seja que você esteja aplicando esse tipo de comunicação. E para começar a falar sobre isso, a gente precisa lembrar que a gente tem que evitar alguns inimigos, alguns pontos ali que podem não nos ajudar, alguns pontos que vão nos atrapalhar no meio do caminho, que a gente vai se embaralhar ali, que a gente não vai atingir o objetivo da comunicação não violenta se a gente acabar empregando por algum motivo na nossa conversa. E o primeiro deles é o juízo moral. Evita fazer juízo moral. Por mais que você pense, não comunique. Evita colocar frases como você é isso, você é aquilo. Sei lá, fala, nossa, você é deprimente, nossa, você é deplorável, você é inacreditável. Cara, evita. Esse tipo de atitude só cria uma bola de neve de estresse. Calma, eu sei que você quer falar, relaxa. Mas assim, engole e você vai ter que agir com racionalidade para estabelecer esse tipo de comunicação. A rotulação, ela não é uma boa estratégia. Isso demonstra julgamento. E você pode pensar, ah, mas eu quero julgar mesmo. Então você não está utilizando da aplicabilidade da comunicação não violenta. Porque a comunicação não violenta, ela tem um objetivo por trás. Ela tem o objetivo de ser claro e ser objetivo. Então assim, mesmo que seja alguém com que você esteja tendo algum certo tipo de embate ali, o julgamento e a rotulação não vão te trazer boas coisas. Você não vai absorver nada dessa interação. Você tem que lembrar que tanto você quanto a pessoa com quem você está conversando tem um conceito um sobre o outro. E vocês dois sabem disso. Da mesma forma que você pensa alguma coisa de fulano, fulano pensa alguma coisa de você. E o seu primeiro passo é aceitar isso. Você vai ter que conviver com esse fato. Sim, fulano também pensa mal de você. Um exemplo citado nesse livro é: se a sua mãe arruma casa demais, você chama ela de compulsiva, de paranoica, de louca, de doida da organização. Só que se você arruma mais que ela, aí ela passa a ser desleixada, aí ela passa a ser
uma desorganizada, a ser uma que não liga pra nada. O próximo inimigo, que é o que eu acho que todo mundo já sabe que tá cansado de escutar, é não faça comparações. A gente sabe que isso não é produtivo, a gente sabe que isso não é agradável. Eu nem vou discorrer tanto sobre isso, porque eu acho que isso já tá óbvio e já tá assim bem tenso na cabeça de todo mundo, né? Não preciso ficar falando horas sobre isso aqui. O nosso terceiro inimigo, que é um dos mais complicados da gente abordar, é a ausência da responsabilidade. Você tem que lembrar que você é o único responsável pelos seus sentimentos e pelas suas ações e pelos seus pensamentos. Então, assim, evita falar, você me faz sentir tal coisa, você me faz sentir assim, você me faz sentir triste, você me faz sentir... Não. Os seus sentimentos são responsabilidade só sua. Da mesma forma que os seus atos também. Por exemplo, se você faz tal coisa porque seu chefe manda, a responsabilidade não é do seu chefe, a responsabilidade ainda é sua. E você tem que lembrar que você faz tal coisa que a sua chefe manda porque você opta por manter o seu emprego. Mas você ainda escolheu fazer isso, entendeu? Porque senão você perderia o emprego, beleza, então você optou ficar com o emprego. A gente também tem que saber diferenciar o juízo de valor de juízo moral. O juízo de valor é você falar assim, tal coisa é muito ruim, tal coisa é chata, tal coisa é imoral. Esse é o juízo de valor. Agora, o juízo moral é você atribuir o juízo de valor a alguém. E você fala, por exemplo, fulano é mal por fazer tal coisa que eu considero ruim. Lembra que ainda é uma atitude que você considera como ruim. Por mais socialmente homogênea que ela seja, você ainda considera ela ruim. Então, por exemplo, mesmo que um ladrão tenha roubado 900 mil pessoas e todo mundo concorde que ele é ruim, que ele é mau, você falar que ele é mau ainda é um valor que você tenha, porque você considera que aquele ladrão é uma pessoa má. Então evita ficar trazendo isso para sua conversa, porque como eu já disse, é o mesmo esquema das outras que a gente acabou de falar, que vai se transformando numa bola de neve, de estresse, de incômodo e de desconforto, e que não vai encaminhar a sua conversa para algo que realmente seja frutífero. E você tem que observar algumas coisas sem avaliar. O que é isso? Se você observa que alguma atitude de alguém, alguma atitude não está sendo legal, você não vai rotular essa atitude. Por exemplo, se alguém está conversando com você e está utilizando de palavras de baixo calão, de algumas palavras grosseiras, você não vai falar você é grosseiro. E você vai fazer isso apenas como uma observação, não como uma avaliação. Porque você utilizar de adjetivos para rotular alguém sempre desencadeia numa reação defensiva da outra pessoa. Então assim, se você fechar a guarda daquela pessoa, você realmente não vai conseguir extrair nada daquela conversa que você está buscando. Agora, sobre sentimentos, você tem que saber identificar e você tem que saber expressar. Não é muito irônico que a gente tenha um repertório de palavras muito maior para rotular do que para de fato definir e expressar com clareza aquilo que a gente está sentindo? Por exemplo, se você está numa discussão e alguém está te prejudicando nessa discussão, se alguém está sendo grosseiro com você sabe apontar o dedo e falar, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é grosso, fulano é sem educação, fulano é isso, fulano é aquilo, mas você não consegue definir o que você sente se alguém te perguntar. Se alguém chegar e te perguntar assim, o que exatamente essa situação te faz sentir? O que exatamente as palavras de fulano causaram em você? Você vai ter uma dificuldade muito maior para fazer isso. Vai ser muito mais difícil para você responder essa pergunta. Um outro fator muito importante é que a gente tem que saber separar opinião de sentimento. E é muito comum você não saber fazer isso. Quando você fala assim, nossa, eu sinto que eu vivo com uma pedra, eu sinto que eu moro com uma pessoa completamente insensível, eu sinto que eu moro com uma pessoa instável. Você não tá falando sobre um sentimento, você tá falando sobre uma opinião. Sabe por quê? Porque a palavra sinto, ela poderia ser facilmente substituída por penso, creio, imagino. É um macetezinho. Sempre que você puder fazer essa substituição, você não está falando sobre um sentimento, você está falando uma opinião. Ah, mas qual que é o sentimento por trás disso? Não tem nenhum sentimento por trás disso? Tem. E qual que é o sentimento que tem por trás de alguém que fala que vive com uma pedra, que a outra pessoa que mora com ela parece que é uma parede, que não fala, não sente nada? O sentimento por trás disso é a solidão. O sentimento é sinto-me solitário, sinto-me sozinho, sinto-me distante e eu gostaria de fazer uma ligação emocional maior com você. Isso é um sentimento, não é uma situação descrita, não é uma ocasião que você descreveu. Porque quando você descreve uma situação, você não está despertando na outra pessoa o desejo de mudar a sua realidade. O outro não vai despertar a atenção dele para ouvir as suas necessidades. Muito pelo contrário, ele vai ficar apenas na reação defensiva. Ele vai fechar ali os seus escudinhos, ele não vai se abrir com você. Ele não vai falar o que ele realmente pensa, ele não vai se abrir para te escutar, não vai deixar você entrar no campo de defesa dele para você de fato se expressar com clareza. Você precisa cultivar um bom solo antes de plantar o que você quer. Então, para que a outra pessoa te ouça com clareza, para que a outra pessoa saiba do que você está falando, você precisa ali preparar o terrenozinho dela. E o meio para isso é a ligação emocional, é a compaixão. E quando você fecha
esse mecanismo de defesa da outra pessoa, ela não vai sentir vontade de sair dali e mudar a sua realidade. Ela não vai sentir vontade de beneficiar você. Muito pelo contrário, ela vai entender como crítica, vai entender como um julgamento e não vai ter um elo de compaixão entre vocês dois. E como eu já falei, tenta substituir o sinto que por penso que. Sempre que a palavra sinto vier acompanhada de um que, como se, você está descrevendo uma situação, não é um sentimento. Mais um exemplo, sinto que você não me ama. Você está condicionando o seu sentimento à ação de outra pessoa, ao sentimento de outra pessoa. Você não está falando o que você sente, você está falando o que você acha que a outra pessoa sente. O seu sentimento nesse tipo de situação é triste, me sinto angustiado. Esse é o seu sentimento. Você não tá sentindo que fulano não te ama, você tá sentindo tristeza, você tá sentindo solidão, você tá sentindo sinto-me ignorado. Você não tá falando o que você sente, você tá falando o que você acha que a outra pessoa está fazendo. Ignorado não é sentimento, ignorado é uma situação. Triste é um sentimento, sozinho é um sentimento. Deu pra entender? Por exemplo, se você chegar e falar, nossa, eu sinto vontade de te bater. Você não tá sentindo vontade de bater na pessoa, você tá sentindo raiva, você tá sentindo angústia. Você devia falar, sinto-me raivoso, me sinto com raiva. Isso é um sentimento. Com vontade de te bater, não é um sentimento. Outra coisa que é muito importante, cara, muitas pessoas se esquecem de que o óbvio, ele precisa ser dito. Você tem que ser claro com aquilo lá, mesmo que essa coisa esteja na sua cara. É muito mais fácil, por exemplo, você apontar um problema do que você apontar uma situação que poderia resolver o problema. Você tem que pontuar exatamente o que você espera do outro, principalmente em relacionamentos afetivos, viu? Então assim, não caiam nessa de, nossa, tem coisa que eu não preciso falar, tem coisa que eu não preciso dizer. Essa é a maior mentira. A comunicação é a base de tudo e a conciliação é a solução de tudo. E uma estratégia muito boa para você garantir que a mesma mensagem que você enviou foi a mesma mensagem que a pessoa recebeu, faz um pedido de confirmação. Chega para ela e fala assim, o que você acha que eu disse? O que você entendeu do que eu te disse? E outra coisa muito, muito, muito importante, caso ela tenha entendido errado, caso ela tenha compreendido alguma coisa diferente do que você quis trazer, você não vai falar, você me entendeu mal, você não me compreendeu direito, você não entendeu o que eu quis dizer. Para amenizar a situação, para confortar o ambiente, você vai dizer, olha, eu acho que eu não fui tão clara. Deixa eu tentar de novo. Eu acho que eu não me expressei tão bem. Deixa eu falar de outra maneira com a qual você entenda. Isso gera um conforto pro outro também ser sincero. E no que você tá pedindo também, você tem que tomar bastante cuidado para não parecer uma exigência, para não parecer que você tá impondo alguma coisa, que você necessariamente esteja querendo que outra pessoa faça aquilo a todo custo, sujeito de uma punição. Quando você faz uma exigência, significa que a pessoa vai ser penalizada caso ela não cumpra. Isso sempre desencadeia em duas coisas muito prejudiciais. Ela pode ter duas reações. Ou ela fica submissa, ou ela se rebela. Submissão ou rebeldia, não tem outro caminho. Eu tenho certeza que você não vai querer alguém que te obedeça o tempo todo como um robô. Ou uma pessoa que te desacate na hora que você expressa um desejo seu. O que também nos leva a refletir sobre nós mesmos. Você sabe ouvir o pedido e a necessidade de outra pessoa? Você não fica na defensiva? Porque a sua reação ao receber um pedido também importa muito. É a sua reação que vai desencadear uma relação de confiança com a outra pessoa. E cara, evita ser muito impessoal, evita ser muito frio. Principalmente se você estiver num cenário de um relacionamento afetivo, de um relacionamento amoroso. Você pode trocar coisas simples como, nossa, mas o que eu te fiz? Troca isso por um simples, a sua reação vem do fato de eu ter feito tal coisa? Isso traz uma carga emocional, isso traz uma carga sentimental e a pessoa vai sentir que você se importa com ela. Isso vai gerar um conforto para vocês continuarem numa linha de conversa saudável. Porque ninguém merece ser tratado pelo seu cônjuge como se fosse um paciente numa sessão de terapia. Então, ao invés de falar assim, mas o que você quer que eu faça? Fala assim, se eu fizesse tal coisa, isso faria você se sentir melhor? Ou até mesmo assim, me diga alguma atitude da minha parte que lhe seria confortável e benéfica? Porque assim você foca na necessidade por trás da mensagem. Porque até mesmo a pessoa que tá te xingando, a pessoa que tá te desacatando, tem alguma necessidade por trás daquilo que ela tá falando pra você. Então foi isso, pessoal. Eu gostaria de trazer aqui algumas palavrinhas muito legais pra gente poder jogar aqui na roda, pra gente poder conversar um pouquinho. Se você quiser saber situações mais específicas onde você pode aplicar esse tipo de comunicação, vai ler o livro que você vai ter, assim, inúmeros exemplos de casamento, de relacionamento afetivo, de relação pai-filho, de relação de empresa, de relação política. Então, é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o seu feedback, que é muito importante para a construção e melhoria desse canal. Não esquece de deixar o seu like, a sua inscrição, de ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau, tchau!